Meus irmãos, conforme eu havia até adiantado pela manhã, estou trazendo hoje à noite para nós aqui uma reflexão dentro daquela experiência maravilhosa dos amigos de Daniel, lá em Babilônia. E eu classifiquei aquela história como uma decisão de fé e coragem, uma decisão extremamente difícil, mas corajosa. Que decisão foi essa? Decidir manter a sua fidelidade a Deus, a despeito de qualquer circunstância, manter a sua lealdade ao Senhor. Então, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. Eu peço até que os irmãos depois leiam todo o capítulo, e por que não todo o livro, né, de Daniel, mas especialmente o capítulo 3, onde está sendo narrada a história dos amigos de Daniel, os 3 jovens. Nós vamos ler no capítulo 3 os versos de 18, aliás, de 10 a 18. Daniel 3, do 10 ao 18. Vamos lá. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não o adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora vem os versículos chaves, 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Senhor, nós te damos graças pela riqueza que é a tua palavra e te pedimos que o Senhor aplique ao nosso coração a mensagem revelada nessa noite, segundo a tua vontade e a necessidade dos nossos corações. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto dessa história, em que essa história foi escrita. Creio que os irmãos
sabe, né, nós estamos falando do exílio de Judá na Babilônia. Esse tempo de exílio durou aproximadamente 70 anos, começou ali por volta do ano 605 antes de Cristo e foi até o ano 600, ou melhor, 536. E eles permaneceram exilados em Babilônia. Foi um cativeiro longo. E aquela altura dos acontecimentos, Daniel, que havia revelado o sonho que aconteceu no capítulo 2 da estátua, e é bom lembrar que não era essa estátua que nós estamos falando aqui no capítulo 3, era uma outra estátua que tinha a cabeça de ouro fino e as outras partes do corpo representando os reis que viriam depois de Nabucodonosor. Mas naquela estátua, Nabucodonosor aparecia como a cabeça de ouro fino, a cabeça da estátua em ouro fino. O que queria dizer, e segundo a interpretação de Daniel, que Nabucodonosor, a cabeça da estátua, teria domínio sobre os demais reis das demais nações. E isso aconteceu. Nabucodonosor era chamado de rei de reis, né? Rei de reis, não rei dos reis, mas rei de reis. Ou seja, ele era uma espécie de dominador, já que Babilônia, naquele momento da história, era a grande potência mundial. E então, no capítulo 3, Daniel já goza de um certo prestígio no reinado, porque ele havia revelado o sonho e foi ascendido como governador, como um representante do governo ali no reinado. E a pedido dele, seus 3 amigos também assumiram posição de destaque na província de Babilônia, mas continuavam ali sob o total domínio do rei Nabucodonosor. No capítulo 2, a gente percebe que Nabucodonosor se quebranta quando Daniel revela o sonho para ele. E ele até louva a Deus também. Mas depois parece que ele esquece completamente de tudo. E ele, então, levanta uma estátua de 27 metros de altura e 2 metros, 2,70 de largura, uma coisa imensa, e toda em ouro. Alguns dizem que aquela estátua era do próprio Nabucodonosor. Outros dizem que possivelmente era do Deus que ele adorava ali na Babilônia. Mas o fato é que toda a província, toda a Babilônia, os caldeus de modo geral, tinham que prestar reverência àquela estátua, porque era uma espécie de se renderem, todos se renderem ao poder do rei Nabucodonosor, que era tratado e também se considerava um deus. E aí o que acontece? Esses 3 amigos de Daniel, eles não prestam essa reverência aos deuses da Babilônia. Eles preservam o culto, a adoração somente ao Deus de Israel. Os irmãos teriam uma ideia, quando eles chegaram ali em Babilônia, eles tinham que mudar completamente, perderam a sua identidade, né? Inclusive a gastronomia, a cultura, os seus objetos de culto. Se a gente for ler ali o Salmo 137, eu sempre me lembro desse salmo quando leio Daniel, ali fala justamente desse momento que o povo chega ali extremamente abatido e não conseguem nem louvar a Deus, porque eles penduram os seus instrumentos nos salgueiros, né, da cidade, porque eles perderam a sua identidade, né? Isso incluía até os seus nomes, a sua língua. Por exemplo, Daniel, quando chegou em Babilônia, ele assume o nome babilônico, ele não é mais chamado de Daniel, ele é chamado de Beltesazar. O nome Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Já o nome Beltesazar, Bel protege. Bel era o deus principal da Babilônia. Hananias,
que significa o Senhor demonstra graça, passou a chamar-se Cedraque. Cedraque é sob as ordens de Acu, o deus da lua. Misael, quem é igual a Deus, passou a ser chamado de Mesaque, quem é como Acu. Azarias, o Senhor ajuda, passou a se chamar Abidnego. Então, todos esses nomes eram nomes babilônicos que estavam associados aos deuses da Babilônia, porque eles queriam eliminar por completo toda a cultura que eles tinham ao Deus, o seu Deus, ao Deus de Israel. Só para os irmãos terem uma noção de como esses rapazes, como era que funcionava ali o exílio. Então, meus irmãos, nós destacamos aqui algumas lições importantíssimas para a nossa reflexão nessa história dos 3 amigos de Daniel. Porque nós já lemos aí o que aconteceu, eles têm que se dobrar diante da estátua, o próprio Nabucodonosor dá uma segunda oportunidade, que chegaram lá e entregaram os 3, né? Então, Nabucodonosor dá uma outra oportunidade para eles. Olha, vocês vão ter uma outra chance, nós vamos tocar os instrumentos novamente e vocês deverão se prostrar diante da estátua. Caso isso não ocorra, vocês serão lançados na fornalha. E eles então respondem dessa forma que nós lemos aí. Nós não precisamos te responder acerca disso. O nosso Deus nos livrará da fornalha. Caso ele não nos livre, nós não nos prostraremos diante da tua estátua, ó rei Nabucodonosor. Então, a primeira coisa que a gente vê aí, meus irmãos, é o valor de uma boa amizade. O valor de uma boa amizade. Como é importante isso, porque aqueles 3, na verdade os 4, Daniel e seus 3 amigos, eles mantiveram a amizade, mantiveram o vínculo, mantiveram a sua dedicação a Deus. Então eles estavam sempre juntos, apesar da situação de cativeiro. Lembrem-se que quando Daniel recebe a notícia de que seria lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que ele chama os seus amigos e oram juntos. Então, eles estavam sempre unidos. E isso é importante. Amizades que agregam, que abençoam, que somam nas nossas vidas, devem ser preservadas, né? Aquele velho ditado, né? Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Então, isso é importante a gente entender o valor de uma amizade, não é verdade? O segundo ponto acima da maior autoridade terrena sempre houve e sempre haverá a autoridade divina. Meus amados, nós sabemos da importância das autoridades, os homens que Deus constituiu como líderes, autoridades constituídas, autoridades também eclesiásticas, né, que Deus constitui para dirigir o seu povo. Então a gente entende isso e sempre os irmãos sabem que eu sou recorrente nessa questão de sermos tementes às autoridades, respeitarmos as autoridades, isso é necessário. Agora, tem um detalhe. Nós estamos sujeitos às autoridades constituídas pelos homens e às eclesiásticas constituídas pelo Senhor. Todavia, esta autoridade perde seu efeito no momento em que tais autoridades extrapolam seus limites e se colocam iguais ou até superiores a Deus. Então, aí é outra história. No momento em que essas autoridades extrapolam seus limites, que elas se sentem verdadeiros deuses e que ferem a santidade, os princípios divinos, então a nossa obediência tem esse limite aí. E a gente pode ver isso claramente com os apóstolos, né? É só a gente olhar lá em Atos capítulo 4, versículos 19 e 20.
Diz assim, vou ler, os irmãos anotam aí, Atos 4, 19 e 20. Respondendo, porém, Pedro e João, lhe disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Julgai vós se é lícito ouvir, obedecer a vocês, em vez de obedecer a Deus. É justo, é lícito isso, porque nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. E quem nos deu essa ordem foi Deus. Então, acima de vocês está o Deus a quem servimos. E aí, meus irmãos, qual foi a resposta de Deus para esses irmãos, para os apóstolos? Está no versículo 31, capítulo 4, versículo 31. E a resposta de Deus veio através de um terremoto. Diz aqui, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Deus respondeu com uma espécie de aprovação à atitude dos discípulos no momento em que eles efetivamente não obedeceram àquelas autoridades por conta de terem que obedecer ao próprio Deus. E a Bíblia fala isso em outras partes, não é? Aquele que não renunciar, pai, mãe, tantas outras coisas, né? Jesus falando sobre isso, não é digno de mim. Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas, e acima de Deus, ou igual a Deus, não existe ninguém. Aleluia. Então, lembrem-se bem, nós devemos autoridades, obediência, temor, reverência, respeito às autoridades. Mas no momento em que essa autoridade extrapola o seu limite e quer ser igual ou maior do que Deus, a nossa obediência, ela deixa de existir, porque Deus está acima de tudo e de todos. Em terceiro lugar, o homem mortal jamais poderá medir forças com o Deus Todo-Poderoso e Eterno. Os irmãos, é uma grande petulância um homem querer medir forças com o Eterno. Isso aconteceu com o próprio Faraó, isso aconteceu com os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, isso aconteceu com Herodes, no capítulo 12 de Atos. Né? Essas pessoas quererem medir forças com Deus. O próprio Nabucodonosor disse assim, quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Como o próprio Faraó falou. O Faraó disse assim, eu não sei quem é o Deus de vocês e nem vou liberar o povo. Eu quero ver quem vai fazer isso. Quem manda aqui sou eu. É o que Nabucodonosor falou. Quem manda aqui sou eu. A autoridade aqui sou eu. Só que ele esqueceu de combinar com o quarto homem da fornalha. Porque nós lemos aí a continuação do texto, e eu vou ler aqui para os irmãos, no capítulo 3, versículo 24 a 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu, dizendo, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia. Nós lançamos 3 homens na fornalha, atados, amarrados, e agora estou vendo que eles estão soltos, andando tranquilamente, mas tem um quarto ali com eles. Aleluia. Meus irmãos, nós sabemos que aquele quarto homem da fornalha não era um anjo, como até é dito por alguns, mas ali era o próprio Cristo Redentor. É o que nós chamamos de cristofania, é a revelação de Cristo antes da sua encarnação, né?
Jesus aparece algumas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento. Apareceu para Abraão, apareceu para Josué, né? E outras oportunidades. E aqui Jesus se apresenta em proteção, né? Protegendo aqueles homens na fornalha de fogo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quem é que pode, quem é capaz de medir forças com o Deus Todo-Poderoso? O homem que se achava todo-poderoso agora tem que se prostrar diante de Deus, do Deus de Ananias, Misael e Azarias, e reconhecer. Ele teve que escrever um outro decreto, aleluia, aquele primeiro decreto em que todos tinham que se dobrar diante da sua estátua e tinham que adorar a estátua. Agora ele tem que escrever um outro decreto, que está aí no versículo 28 e 29, quando ele diz, falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram, olha o que ele está dizendo, violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o Deus dele, os deuses de Israel. E aí ele diz: por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. O homem tem que reconhecer a grandeza, o poder e a soberania de Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é bom que reconheçamos isso aqui, ainda em vida, meus irmãos, porque aquele joelho que não se dobrar aqui diante de Deus em vida, vai ter que se dobrar diante do juízo de Deus, diante do julgamento daquele que julgará todas as pessoas. E o julgamento de Deus, meus irmãos, não é como o julgamento dos homens. O sacrifício que Cristo fez tem que falar muito alto aos nossos corações. O preço que Cristo pagou, ninguém poderia pagar, justamente para nos livrar do cálice da ira do Senhor. Então, ele teve que reconhecer. O homem não tem noção da distância que há entre ele e Deus. Não tem noção, meus irmãos. O homem, o ser humano, nós não temos noção da distância que há entre nós e Deus. Porque se Nabucodonosor tivesse noção, ele não falaria isso. Porque se você for lá para o capítulo 4 de Daniel, você vai ver que esse mesmo homem, esse mesmo rei arrogante, prepotente, orgulhoso, agora está comendo palha como os bois no campo. É só você ler o que aconteceu com Nabucodonosor lá no capítulo 4, porque aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, diz a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Lemos em Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, esse texto tão conhecido nosso. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Os 3 jovens tinham promessa de Deus. Aleluia. Meus irmãos, essa promessa está em Isaías 43. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí para você ver essa promessa
a promessa que estava sobre aqueles jovens. É possível até que eles tenham conhecimento dessa promessa, né? No capítulo 3 de Isaías, deixe-me ver aqui, versículo 1 e 2, capítulo 43, versículo 1 e 2 de Isaías, e eu digo que esses jovens poderiam conhecer essa promessa, porque Isaías viveu 135 anos antes do exílio. Ele viveu no ano 740, ali antes de Cristo. Então, esses jovens, eles eram estudiosos, eles conheciam a história do seu povo. É possível que eles conhecessem o que Isaías escreveu. E olha o que está escrito aí, Isaías 43, versículo 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Agora vejam, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia! E se você for observar, a constatação que o rei Nabucodonosor faz, depois que os jovens saem da fornalha, é que nem cheiro de fogo, de fumaça havia neles. Nem o fio de cabelo deles foi chamuscado. Eles estavam perfeitos. Aleluia! Meus irmãos, aqui está. Se passarem pelo fogo, o fogo não terá poder sobre eles. E é o que a gente está vendo aqui que aconteceu com os 3 amigos de Daniel. As promessas de Deus têm que falar muito alto, meus irmãos, aos nossos corações. Temos que tomar posse e crer que foi Deus quem os fez. É Deus que faz a promessa. A palavra de Deus não passa. A igreja do Senhor desse tempo tem que tomar posse da promessa de Deus. As promessas do Senhor. A promessa de Emanuel, Deus conosco. Jesus estava ali na fornalha com os 3 jovens. E a Bíblia diz que ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. É o que a promessa de Deus para nós. Então, desfrute de Emanuel, o Deus conosco. Há um texto aqui em 1 Reis, você pode depois anotar aí, 1 Reis 8:56, diz assim: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse, nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Nenhuma palavra caiu de todas que falou a Moisés, seu servo. Aleluia. Você sabe o que é isso, irmão? O povo saiu do Egito até a terra prometida e Deus havia dado a promessa que eles entrariam na terra. Deus estava dando a promessa para eles da terra prometida e aquele povo, mesmo murmuradores, morreram no deserto, mas o remanescente permaneceu firme e eles entraram e herdaram a terra que Deus havia dado porque eles tinham a promessa. Você tem a promessa. A promessa de Deus para você é Cristo, esperança da glória, está conosco, aquele mesmo Cristo que se apresentou lá na fornalha, é o mesmo que está hoje aqui, que desceu, que se fez carne, foi revelado entre os homens, foi crucificado e está à destra do Pai intercedendo por nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma outra lição que é como se manifestou a fé desses jovens. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho como foi que a fé deles se manifestou aqui. Eu estava pensando, irmãos, lendo esse texto e pensando, você tem noção de como aqueles homens saíram da fornalha? Como eles entraram e como eles saíram? Porque eles poderiam ter negado a fé, poderiam ter se curvado diante da estátua
para não serem queimados. Mas eles resistiram a essa ideia, eles se mantiveram firmes no Senhor. Então, eles saíram dali triunfantemente. Eles saíram dali, meus irmãos, com a sua fé fortalecida no Senhor. E é o que acontece quando nós saímos de uma prova. Nós saímos muitas vezes alquebrados, cansados, sem forças físicas, mas com a fé renovada. Foi o que aconteceu com eles. Eles nem tiveram nenhum problema, eles saíram, tanto fisicamente como espiritualmente, eles saíram perfeitos. Mas o que me chama a atenção é que a fé daqueles homens não estava somente no milagre do livramento da fornalha. Observem que eles dizem, nós lemos aqui, eles dizem, Sadraque, Mesaque, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. É Ele que pode nos livrar. E ele diz mais, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão também, ó rei. Agora, se não nos livrar, fica sabendo que nós não nos prostraremos diante da tua estátua. Ou seja, se Ele nos livrar da fornalha, nós daremos glória e louvores a Ele. Se Ele não nos livrar, Ele continua sendo o nosso Deus. Então, a fé desses irmãos estava acima do milagre. A fé deles estava no próprio Deus do milagre. Meus irmãos, eu quero que você entenda isso. A nossa fé não está no fato de que Deus nos livrará, que Deus evitará que alguma situação ruim aconteça. Isso Deus faz recorrentemente. Mas mesmo que as coisas não aconteçam dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa visão, dentro do nosso conceito, Deus continua sendo Deus, porque a nossa fé está nele. Aleluia. Milagre não é base de fé para nós. A nossa base de fé é o Senhor. Nós cremos no Deus que pode fazer, não no Deus que vai fazer, mas no Deus que pode fazer. E foi isso que aconteceu com esses jovens. Eles falaram, olha, Deus continua sendo Deus, livrando da fornalha ou não livrando. Nós estamos firmes, nós temos convicção do Deus a quem servimos. Nós decidimos servir a Deus. E essa decisão que eu chamo de corajosa, essa fé e essa coragem, nós decidimos servir ao Senhor. É como a decisão de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os currais não haja mantimento na malhada, os currais não hajam vacas, se for escassez total, sem nada, todavia eu decidi, eu adorarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Que maravilha! O posicionamento desses jovens, o posicionamento pela fidelidade ao Senhor. O sexto ponto, já estamos concluindo, é que nós não precisamos ver Cristo ao nosso lado para crermos que Ele está conosco. Aliás, o que se vê não é fé. E se você vive por fé, você não precisa ver para saber que Ele está com você. Não é verdade? Eu não preciso ver. O próprio Jesus disse para Tomé, Tomé, porque você viu, creu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Agora, tem um detalhe importante aí. Eu acredito, o texto não fala, que aqueles rapazes nem viram o quarto homem lá dentro. Eles estavam andando tranquilamente e o quarto homem estava com eles ali. E eu creio, isso é a conclusão minha, o texto não diz, que eles nem viram. Mas olha o que acontece. Você não precisa ver, mas o inimigo vê que o Senhor está com você.
Aleluia. O inimigo das nossas almas vê o quarto homem da fornalha com você, porque Nabucodonosor viu. Para que ele entendesse que aqueles homens não estavam só. Para que o inimigo das nossas almas veja que você não está só. Então ele vai ver o Senhor. Você não precisa ver, você já crê que ele está. Você tem a promessa, você crê na promessa. Mas o teu inimigo precisa ver. E Nabucodonosor disse, nós colocamos 3, mas tem um outro ali. Aleluia. O desejo de Nabucodonosor era destruir os rapazes. Mas o quarto homem estava lá com eles. Meus irmãos, muitas vezes nós também passamos por algumas fornalhas, né? Não como aquela, evidente. Muitas vezes passamos por covas de leões. Mas assim como o Senhor estava lá na fornalha, assim como o Senhor estava lá na cova dos leões com Daniel, esse mesmo Senhor promete estar do seu lado, nos momentos mais difíceis da vida. Aleluia. Então, a minha conclusão, irmãos, depois de ver essa história tão maravilhosa, e também da promessa que está lá em Isaías, é que existem 2 elementos que são poderosos para testar a nossa fé, a nossa resistência, a nossa fidelidade. Esses 2 elementos estão em Isaías. Vamos reler o texto de Isaías, capítulo 43, diz assim, o versículo 2, Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Arder é destruir, né? E essa chama não terá poder. E então a conclusão é, a água prova a nossa resistência. A água, ela prova a nossa resistência. Mas o fogo prova a nossa autenticidade. Essa é uma conclusão minha. O texto não está dizendo isso. Mas o fogo, ele testa, ele prova a nossa autenticidade. Porque é assim com o ouro. O ouro, as pessoas encontram aquelas pedras ali e o ourive, os garimpeiros, eles conhecem bastante. Então, eles peneiram ali e eles veem já de cara que é ouro. Mas se eu chegar ali e pegar um monte de pedras daquela, eu não vou saber o que é ouro nem o que não é. Porque eu sou leigo. Então, o que eu vou fazer? Testar no fogo, porque o fogo, o que é ouro vai permanecer, mas o que não é ouro vai ser destruído. Então, o fogo prova a sua autenticidade. E o fogo testou a autenticidade daqueles 3 jovens. Aleluia. Eles eram ouro. Eles não eram pedra. Eles foram testados e eles foram aprovados. Aleluia por isso. O ouro, para servir como ouro, primeiro ele passa pelo fogo. Depois que o fogo atesta a sua legitimidade, a sua autenticidade, então vem o tanque de lapidação, vem a água, apenas para dar o acabamento. Mas ele tem que passar pelos 2. E aí o texto está dizendo, se passar pelo fogo, pelos rios, pela água, você não sofrerá dano algum. E eu queria concluir com uma pequena ilustração, simples ilustração, mas interessante, porque eu me lembrei muito dessa pequena experiência quando eu estava lendo esse texto. Mês passado, se não me engano, no mês de maio ou junho, eu sei lá no interior, e aí na ida eu comprei amendoim cru, comprei uma porção para mim e outra porção para minha irmã, só que eu comprei na ida, então eu levei as 2 porções, deixei uma no carro e dei uma outra para minha irmã, mas igual, amendoim igual.
E aí, durante o dia que eu estava lá, ela cozinhou aquele amendoim. E quando eu saí para viajar de volta, ela me deu uma porção cozida, falou, vai comendo pelo caminho até para distrair, para não dar sono e tal. E aí eu peguei o amendoim e vi comendo. Aí eu pegava uma, apertava, não tinha nada dentro. Aí outra tinha. Aí eu comecei a criticar minha irmã, falei assim, ela não catou esse negócio direito, porque ela cozinhou muito amendoim e não tem nada dentro, xoxo. Aí tudo bem, não é? Vim comendo amendoim pelo caminho. Quando cheguei aqui, aí peguei o que eu trouxe e lavei todo, separei, tinha alguns realmente ruins ali, eu separei e cozinhei só os bons. Quando ele ficou totalmente cozido, que eu peguei, a mesma coisa. Alguns apertava, tinha nada dentro, e outros cheinhos. Qual foi a conclusão que eu cheguei? É que somente o fogo e a água puderam atestar aquele amendoim, os que estavam bons e os que não estavam. Olhando quando eles estavam crus, quando eles não tinham passado pelo fogo nem pela água, eles estavam perfeitos. Mas a água e o fogo mostraram quem é e quem não é. Foi uma experiência interessante. Quando eu vi isso aqui, eu me lembrei. Amados irmãos, eu não sei quais são os detalhes, os momentos, as lidas que você está passando. Estamos vivendo um tempo difícil, todo mundo sabe, mas esse tempo, apesar de todas as dificuldades, não se aproxima da experiência de Sadraque, Mesaque e Abidênego, ou Ananias, Misael e Azarias. Não se compara com a experiência de Daniel, mas mesmo que cheguemos a esse ponto de passarmos pelo fogo, ou pela água, ou por qualquer situação extrema, tenha certeza que o Senhor está com você. Mesmo que você não veja, mas o seu inimigo vê, e ele está contigo. O texto que o irmão Paulo leu aí, e que eu nos deixou, ele fala exatamente sobre isso. Tantas vezes nós somos sacudidos, tantas vezes nós somos chacoalhados no nosso emocional, no nosso físico, no nosso psicológico, e quantas provas a gente enfrenta, mas não seremos destruídos. Abatidos, sim, destruídos, não, porque o Senhor que está conosco, Ele garante, né, a sua presença e a sua proteção. Decida pela fidelidade, decida pela lealdade ao Senhor, decida pela obediência, decida pela entrega absoluta. E meus irmãos, quando fazemos isso, Deus honra, né? Deus recompensa, e essa recompensa pode não vir aqui. Nós não estamos buscando recompensa nesse mundo, mas ela pode até acontecer aqui, porque o que aconteceu com os amigos de Daniel foi isso. É só você ler lá no final do capítulo, né, que os amigos de Daniel, depois daquela prova, eles receberam uma outra promoção e eles estavam ali assumindo seus postos de respeito, de honra no reino da Babilônia, porque o nosso Deus é fiel, como a gente sempre fala, né? Mas ele é fiel ao que ele promete, Deus não falha, Deus cumpre a sua palavra, a sua promessa. Fique firme e constante, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Aleluia.